Isaías capítulo 33, versículo 14. Está escrito assim na palavra do Senhor: os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Amém? Podeis se assentar nessa noite, glória a Deus. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Diz o texto que nós acabamos de ler. Queridos irmãos, essa passagem bíblica, ela faz uma alusão ao inferno. Glória a Deus. E eu sei que o inferno é um tema pelo qual tem sido muito pouco ensinado e muito pouco sido pregado. Ultimamente nós não temos mais ouvido tantas mensagens referentes ao inferno. E isso, irmãos, nós precisamos também nos debruçar sobre esse assunto, porque ele é um assunto bíblico. Ele é um assunto onde nós encontramos desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento é retratado o cenário do inferno. E isso é tão importante nós estudarmos sobre ele, porque depois da nossa morte, depois da morte humana, só há dois destinos dito pela Bíblia Sagrada. E um desses dois destinos se chama inferno. Glória a Deus. A doutrina do inferno tem sido rejeitada. As pessoas já não têm mais crido mais na existência do inferno. Muitos ainda têm a capacidade de dizer que o inferno é aqui na terra. Eu não sei se você já conhece alguém assim, mas eu já ouvi alguém me falar que o inferno é aqui na terra. O inferno não existe. Tanto é que tem algumas religiões aí que dizem que o inferno realmente não existe. Não é nem aqui na terra e nem em lugar nenhum, porque o inferno não existe de acordo com eles. Eu não sei se eu posso citar aqui, mas eu vou citar o nome dessas religiões, que é o chamado Testemunhas de Jeová. Eles acreditam que não existe inferno. Também os adventistas, irmãos, são muitos estudiosos, eles são muito dedicados ao estudo da Bíblia, mas está aí uma falha aí que eu creio que eles cometem, porque o inferno ele é bíblico, o inferno ele é real, o inferno ele existe sim, mas eles acreditam que o inferno não existe, que o inferno é apenas uma simbologia, é algo que dito na Bíblia que é chamada a segunda morte, e eles creem que essa segunda morte é a morte eterna, que não tem mais fim. Eles acreditam que a pessoa sem Deus, sem Jesus, quando morre, ela é destruída, aquela alma, ela é aniquilada. Tanto é que na teologia, essa doutrina ela é ensinada e tida como aniquilacionismo. É a doutrina que ensina, que eles creem que quando uma pessoa sem Jesus morre, ela é aniquilada, ela deixa de existir, ela passa a não existir nunca mais. Eles creem através do versículo que diz que é a segunda morte. Mas irmãos, nós vemos na Bíblia ela dizendo várias e várias vezes, se você for ler, você vai ver que o inferno é real e é existente, e que todos aqueles que não se dedicarem a Deus, que não tiverem a presença de Jesus na vida, e que não perseverarem até o fim, vão para esse lugar. Glória a Deus. Olha só que interessante, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar essa palavra inferno de algumas maneiras, chamada como no Antigo Testamento de Sheol, ou Hades, ou Tártaro, ou Guiena, Geena. E olha só, quem mais falou sobre o inferno na Bíblia não foi Elias, que tinha uma pregação dura, que pedia para as pessoas se arrependerem. Não foi João Batista, que falava arrependei-vos, raça de víboras. A pessoa que mais falou sobre o inferno na Bíblia foi o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E algumas pessoas podem questionar, mas por que falar do inferno? Por que pregar do inferno? Porque Jesus, em suas parábolas, dizem os estudiosos, que de todas as parábolas que ele contou na terra aqui, 42% das suas parábolas era falando sobre o inferno. E eu creio que Jesus falou tanto do inferno, irmãos, para nos alertar que este lugar é um lugar horrível, que é um lugar que ele não quer que nós vamos. Porque a palavra de Deus mesmo diz, se você abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 25, no versículo 41, você vai ver o próprio Senhor Jesus dizendo assim: então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, diz a palavra do Senhor. O inferno não foi preparado para o ser humano a princípio, mas sim para o diabo e todos os seus anjos. Esses todos os seus anjos, a gente pode entender que é para o diabo e todos os seus seguidores.
Porque nós vamos perceber que não somente o diabo e os anjos dele vai ser lançado lá, mas também algumas pessoas. E que pessoas são essas? Nós vamos encontrar lá em Salmos, no número 9, Salmo número 9, versículo 17, está escrito assim: que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus também serão lançadas no inferno. Vários textos bíblicos falam sobre o inferno e o perigo de sermos lançados lá. Por isso que nós devemos buscar mais a Deus, dedicar a nossa vida, o nosso tempo na obediência. A palavra do Senhor nos alerta sempre: olha, o inferno é existente, o inferno é real, fuja disso, obedeça a Deus para que você não vá para este lugar. Glória a Deus. A Bíblia também nos orienta lá, nos diz e nos ensina em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, está escrito assim: e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, irmãos, precisamos buscar a Deus. Muitos aí não têm o seu nome nem sequer escrito no livro da vida. E todas as vezes que nós aceitamos e entregamos a nossa vida a Cristo, então, creio eu, que o nosso nome é escrito no livro da vida. E nós já temos uma parte da salvação. Porque Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 24, no versículo de número 13, está escrito assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus diz que para você não ir para o inferno, para você não ser condenado, para você não ser lançado neste lugar, você precisa perseverar até o fim. Não pode recuar, não pode retroceder. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 36, portanto é necessário que tenham esperança e confiança e paciência, para que depois de você ter feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Mas o justo, ele viverá da fé, e se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Nós não, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Só uma maneira de nós sermos salvos é perseverando, irmão. Não tem como, é perseverando na nossa fé em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz lá em Efésios 2:8, está escrito assim: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é pela graça do nosso Senhor Jesus que nós vamos perseverando nessa graça, perseverando nesse caminho, porque não há outro caminho que possa nos levar ao céu. Diz em João 14, versículo 6, está escrito: Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Só Jesus pode nos trazer salvação e nos livrar do inferno. Porque nenhum de nós poderíamos salvar-se a si mesmo. Somente Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, que pôde nos trazer salvação e perdão dos nossos pecados. Nenhum de nós aqui dentro somos perfeitos. Nenhum de nós aqui somos totalmente perfeitos e santos. Mas estamos aqui buscando ao Senhor para poder melhorar a cada dia, aprendendo uns com os outros. Nessa noite já foi dito palavras lindas e maravilhosas, louvores, letras de louvores esplêndidos, que se nós estivermos meditando e guardando no nosso coração, nós não vamos pecar contra o Senhor. Porque o salmista ensinou em Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Então, se você guardar todas as palavras que forem ditas nessa noite aqui, e todas as palavras que você meditar, examinar na Bíblia Sagrada, então o seu risco de pecar é menor. Mas se você não der ouvidos à voz de Deus, infelizmente o pecado jaz à porta, e o desejo dele é te dominar. E se você não vigiar e não orar, você vai cair em tentações. Glória a Deus. Por isso que nós precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Falando mais um pouco sobre o inferno. Como que é o inferno? Biblicamente dizendo, como é este lugar? Se nós formos abrir a Bíblia Sagrada, lá na segunda carta que Pedro escreveu, na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 2, versículo 17, ele descreve que o inferno, ele possui escuridão
das trevas. Escuridão das trevas eternas. É o que está escrito em 2 Pedro 2,17. Lá é um lugar escuro. Lá é um lugar onde tem densas trevas. Você já se pegou em uma noite qualquer, de repente acontece um apagão? Você se lembra do último apagão que teve? Você está na sua casa tranquilo, ou em algum lugar de repente há um apagão dentro da sua casa. O que você vê? Nada, apenas escuridão, densas trevas. É aquela escuridão que você não consegue enxergar nada. Parece que ela é uma escuridão tão forte, mas tão profunda, que pode ser até apalpável. É densas trevas, é escuridão, trevas. Lá não haverá luz, lá não haverá mais cores, lá não haverá mais o canto dos pássaros, lá não haverá mais bondade, lá não haverá mais misericórdia, lá não haverá mais compaixão. É densas trevas, ausência de luz. Dá a entender biblicamente, irmãos, pelo texto que nós leu em Isaías 33,14. Você se lembra o que diz lá? As duas últimas palavras: labaredas de fogo. Muito provável, as únicas cores que nós vamos, que quem for para o inferno, nós não, né, irmão? Está repreendido. Mas quem for para lá, quem for para lá, vai ver, é as labaredas de fogo. É uma escuridão tão terrível que você talvez pode pisar e não sentir nada. A única coisa que você vai sentir é as labaredas do fogo eterno que a Bíblia nos ensina. Você consegue imaginar? Nenhuma luz, ausência total de luz. É assim que é o inferno. A Bíblia diz que lá tem densas trevas. E diz mais, em Mateus capítulo 25, versículo 30, está escrito assim: lançai, olha só, Mateus 25, 30, lançai o servo inútil. Jesus dizendo: lançai o servo inútil para as trevas exteriores. Mais uma vez, agora palavras de Jesus, trevas. Mais uma vez ele se refere ao inferno, às trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu estou aqui comentando como será o inferno. Eu sei que é muito lindo a gente falar do céu, eu também gosto de ouvir, mas é bíblico, irmãos, está na Bíblia. Tanto é que eu estou citando textos bíblicos, e já disse que Jesus pregou bastante sobre esse assunto, para alertar o povo, para não brincar com as coisas de Deus, porque está escrito em Gálatas 6, de Deus não se zomba. Porque tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Se ele semear no Espírito, ele vai colher a vida eterna. Mas se ele semear na carne, ele vai colher a corrupção e a morte. Por isso precisamos estar buscando semear em Espírito. Essa palavra é para nos alertar, nos aproximar mais de Deus. Essa palavra deve despertar o nosso temor a Deus, que nós venhamos servir a Deus com temor, com obediência, com dedicação, renunciando os nossos desejos da carne, para que nós não venhamos ser lançados nesse lugar. Porque note que em Mateus 25, versículo 30, está escrito que o servo era um servo, mas era um servo inútil. Deus chama a gente para fazer algo para Ele, não para ficar parado, não para ficar apenas como mais um na multidão. Nós precisamos botar a mão no arado, irmão. Nós precisamos ter fé, mas ter obras também. Glória a Deus, porque a fé sem obras ela é morta. Para nada vale alguém falar que tem fé em Deus, mas não faz nada para Ele. Glória a Deus. Como é o inferno então? Densas trevas, muita escuridão, que os olhos não poderão ver mais o brilho da luz, não poderá ver mais o nascer do sol, o pôr do sol, o brilho das estrelas, não haverá mais isso. E qual que é o estado do corpo das pessoas que serão lançadas neste lugar? Eu vou acelerar aqui para dar tempo de eu poder pregar, mas até termina 5 para as 9. É isso? Glória a Deus. Eu vou até esse horário, irmãos. Se não der, amém. Como será o corpo das pessoas que serão lançadas no inferno? A Bíblia ensina que o nosso corpo, agora eu vou falar nosso mesmo,
Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 adiante, está escrito assim: eis que eu vos digo, o apóstolo Paulo escreveu, eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, porque convém que este corpo mortal se revista de um corpo imortal, e esse corpo corruptível se revista de um corpo incorruptível. Este será o nosso corpo indo na glória do Senhor. Mas e como será o corpo daqueles que forem lançados no inferno? A Bíblia nos ensina também em Marcos capítulo 19, do versículo 44, está escrito assim: que o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus, em Marcos, perdão irmãos, é Marcos, deixa eu confirmar aqui, porque eu também não sou um robô, irmão, misericórdia, queria lembrar de tudo, mas não lembro não. Marcos 9, Marcos tem 19, misericórdia, por isso que deu um chute aqui na minha mente, mas Marcos não tem capítulo 19, só vai até o 16 se não me engano. Marcos capítulo 9, versículo 44, está escrito assim, irmãos, que o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ele estava falando sobre o inferno. Jesus, quando fala sobre isso, ele estava dando uma alusão do inferno. O que é o inferno? Se você for pesquisar lá em Jerusalém naquela época, ao próximo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, existia um lixão. E nesse lixão eram jogados cadáveres, lixos, e lá era entrado em corpos em decomposição, em putrefação, ficava lá. E a gente sabe que o lixo, né, irmão, se você deixar muito tempo parado, comida ali, ele vai criando o que? Coró. E a Bíblia diz em Marcos 9,44 que o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O que ele está querendo dizer com isso? Não que no inferno vai ter bichos comendo o corpo daqueles que serão lançados no inferno, mas sim o estado de decomposição daqueles corpos que serão lançados lá. Porque, queridos irmãos, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. A Bíblia nos ensina que o corpo do pó viestes e para o pó voltará. O corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus que o deu. Mas a alma, essa sim, sofrerá ou será recompensada na glória eterna, ou sofrerá a sua punição. Mas o corpo, ele vai voltar para a alma. A Bíblia ensina assim, que o nosso corpo, ele volta assim para a alma e o corpo. Tanto é que eu acabei de mencionar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, que diz que o nosso corpo vai ser transformado. Eu dou glória a Deus, porque aqui eu sou pequeno, já cansei de ser chamado de anão, mas lá eu não vou ter esses problemas. Glória a Deus por isso. Às vezes você tem algum defeito no corpo aí, mas glória a Deus, vai ser transformado. Mas os corpos daqueles que serão lançados no inferno vão padecer, vão sofrer. Lá o bicho não morre. Lá é um lugar de sofrimento. Lá não é um lugar de paz. Lá não é um lugar onde as pessoas vão conversar, como muitos são enganados pelo diabo. Que eu já ouvi uma pessoa falar assim: eu não quero ir para o céu, porque no céu eu não conheço ninguém. Eu quero ir para o inferno, porque lá meus amigos vão tudo para lá, então está tudo bem. Vamos todo mundo para lá, vamos conversar, vamos festejar, vamos nos alegrar. As pessoas estão sendo enganadas. O diabo tem colocado isso na cabeça de alguns, e muitos têm crido nisso. Irmão, tem rejeitado o céu. Se eles soubessem o que é o inferno, que eu já disse que é densas trevas, e o corpo ele vai entrar em decomposição. A palavra do Senhor diz lá em Daniel capítulo 12, versículo 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E como que o inferno não existe, de acordo com algumas religiões que eu acabei de dizer? Eles falam que o inferno não existe, mas a Bíblia mesmo fala que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, serão ressuscitados. Os corpos que estão mortos, foram enterrados, a Bíblia diz que os mortos, o inferno dará os seus mortos, os mares darão os seus mortos. Isso significa que muitas pessoas que morreram nos mares, afogadas, elas terão que dar conta dos corpos que lá estão e serão ressuscitados. Glória a Deus. Lá é o lugar, de acordo com Mateus 25:30, um lugar de pranto e ranger de dentes.
Lá você não vai ouvir alguém rindo, sorrindo, contando piadas, se alegrando. Não. A Bíblia diz que lá é um lugar de ranger de dentes. Lá é um lugar de sofrimento. Lá é um lugar de choro. Lá é um lugar onde não há alegria, ausência de paz, onde as pessoas irão gritar, onde as pessoas irão clamar, chorar, prantear, mas não serão ouvidas. E, irmãos, a Bíblia também nos diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que lá é um lugar que arde com fogo e com enxofre. Alguém já derramou ácido no corpo aqui? O ácido, ele corrói, ele queima, ele arde como fogo. Alguém já se queimou aqui? Já queimou, né? Já pôde sentir que uma queimadinha no seu dedo, na sua mão, em uma parte do seu corpo já ardeu, já cicatrizou ali, já ficou uma marca. Agora você imagine o fogo que nunca se apaga, queimando aqueles corpos que lá foram enviados para o inferno. Isso é terrível. E enquanto eu estou aqui pregando e você está aí sentado ouvindo, muitos neste minuto estão indo para o inferno. Infelizmente, porque não creram na palavra, porque não quiseram se arrepender dos pecados, porque creram que viveriam muitos e muitos anos talvez na terra, e de repente um acidente de trânsito aconteceu, de repente um infarto ocorreu, de repente uma doença tragou a vida dessa pessoa, e ela brincou com as coisas de Deus. O inferno, ele é real. O inferno é horrível, sabe por quê? Não é por causa da ausência de Deus, mas sim, dá a entender, queridos irmãos, se os irmãos lerem lá em Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 10, dá a entender, irmãos, que o inferno será tenso, o inferno será horrível, o inferno será tenebroso, o inferno será tão drástico, porque a presença do Cordeiro estará lá, a presença de Jesus estará lá, e não estará lá com misericórdia, mas sim derramando, conforme a Bíblia diz em Apocalipse 14, versículo 10, que Ele derramará sobre aqueles o cálice da ira do Senhor, sem mistura. Ou seja, o que isso quer dizer? Que toda e completa ira de Deus será derramada contra aqueles que estiverem no inferno, porque pecaram e não se arrependeram. A ira de Deus estará sobre esses, porque a palavra do Senhor diz que a ira do Senhor vem contra os filhos da desobediência. Glória a Deus. Quer saber mais sobre o inferno? Porque as pessoas muitas das vezes falam: eu não sei o que vai acontecer depois da morte. O que acontece depois que uma pessoa morre? A Bíblia ensina isso sim. Em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, Jesus conta uma parábola. E a parábola é muito conhecida entre o meio cristão. A parábola do rico e Lázaro. Essa parábola, Jesus está descortinando o mundo dos mortos. Ele está revelando como é a vida após a morte. Que muitos diziam coisas que não eram verdade. Jesus então vai contar uma parábola mostrando o que é a verdade. Ele diz que existia um homem rico e também existia um homem pobre chamado Lázaro. Ambos os dois viviam na mesma época e os dois chegaram a um ponto em que morreram. E o rico foi lançado no lugar de tormento. Já o pobre Lázaro foi levado para um lugar chamado Seio de Abraão, um lugar de repouso, de descanso. E naquele momento, enquanto o rico estava sofrendo, porque durante a sua vida aqui na terra, ele só praticava maldades, ele estava sofrendo naquele lugar, e a Bíblia nos vai dizer que naquele lugar, ele decide orar, ele decide clamar. Mas ele teve oportunidades aqui na terra de buscar a Deus, de orar, de se arrepender, de fazer o bem, mas não, ele decidiu orar, clamar, quando ele estava no lugar de tormento. Ele diz: Pai Abraão, peça para que Lázaro molhe o seu dedo e despeje na minha língua, porque este lugar aqui é horrível.
Este lugar aqui é quente, esse lugar aqui está me atormentando. Abraão então responde, diz a parábola: não tem como, porque há entre nós um grande abismo que divide, de sorte que nem nós que estamos aqui podemos passar para aí, e nem vocês que estão aí poderão vir para cá. Lá não vai haver. Aqui, irmãos, na terra, as pessoas passam dores, sofrem com dores no corpo, mas vai ali na farmácia e compra um remédio, vai ali no posto e bota um anestésico, e de repente a dor é amenizada, a dor para, a dor cessa, faz uma cirurgia, faz fisioterapia, e de repente as dores acabam. Mas lá no inferno não vai ter isso. Lá no inferno as dores são eternas. Lá no inferno não haverá remédio, não haverá anestésico. Lá no inferno não haverá cirurgias, nem medicamentos para sanar as dores que estarão lá. Lá as dores serão eternas, serão pranto e ranger de dentes eternos, fogo que não se apaga. É por isso que essa palavra deveria trazer um tremor e um temor dentro da gente, porque tem muitos familiares, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, colegas da escola, que estão indo para o caminho da perdição, e nós, como servos e servas de Deus, que sabemos a verdade, precisamos alertar essas pessoas do perigo que elas estão correndo, porque Jesus nos ensinou em Mateus, capítulo 7, versículo 13 adiante: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos, eu repito, muitos estão entrando pela porta larga. E ele diz: entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho, e apertada é a porta que conduz à vida, e poucos são a que encontrem. Poucos estão encontrando a vida eterna, que é Jesus. Glória a Deus que você está aqui, meu irmão, mas Deus te chamou aqui, não para você apenas ouvir mais uma mensagem, não para você sair daqui em apenas mais um culto de domingo, mas para você chegar amanhã no seu serviço, no seu trabalho, começar a falar de Jesus, começar a falar da vida eterna, começar a fazer alguma coisa para Deus, porque a palavra do Senhor diz que o atalaia, ele foi enviado por Deus para falar para os pecadores: se arrependa dos seus pecados. E se essa pessoa morrer no pecado, o sangue dela não será cobrado de ti. Mas se ela morre no pecado, então ela será cobrada de ti, porque você é um mensageiro, você é um pregoeiro. Os pregadores não são apenas os pastores, missionários, evangelistas, diáconos. Todos aqueles que são servos de Deus, todos aqueles que entregam a vida a Jesus, todos aqueles que se batizam, já são responsáveis para fazer o ID de Jesus. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, está escrito assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, não apenas para alguns, mas pregai o evangelho para toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado, porquanto não creu no Filho unigênito de Deus. Deus nos chama, irmão, para botar a mão no arado. Glória a Deus, porque essa vida aqui é um sopro. Há algum tempo atrás você estava com, quem sabe, com 18 anos, ficando de maior, de repente você esteve com 25, aí chegou nos seus 30, começou a repensar sobre sua vida, aí de repente chega nos 40, e quando você menos perceber já está com 50, e quando respirar e piscar os olhos já está com 60, de repente com 70, e de repente, quem sabe você já nem aqui está mais. Passa muito rápido. Mas a vida que vem depois daqui, ela é eterna. Quanto tempo vai durar o inferno? A Bíblia nos ensina lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 11: e a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não haveria o seu tormento, não tem repouso nem de dia e nem de noite. É eterno. Quem for lançado no inferno não poderá mais sair, nunca mais, vai sofrer eternamente. Muitos que morreram desde a época de Adão e Eva até hoje, que foram lançados no inferno, estão lá sofrendo, estão clamando, estão... Aleluia, Senhor. Não, mas isso é muito tempo. Será que é tudo isso mesmo? Será que é para sempre? Será que não existe aquilo que a Igreja Católica ensina? Será que não existe purgatório? Será que alguém aqui na terra pode interceder pela alma daqueles que morreram, para que eles sejam levados para o céu? Será que não há indulgências? Será que não tem como pagar alguma oferta para aquelas almas condenadas
serem levadas para o céu. Não tem como, irmão. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo de Deus. Não tem como, o inferno é para todo sempre. E o que é uma eternidade? Preste atenção agora aqui comigo. Uma eternidade, ela pode ser representada da seguinte maneira. Imagine comigo um beija-flor, aquele passarinho pequenininho que tem um biquinho pequenininho, um beija-flor. Agora imagine a maior montanha que existe na Terra, o Everest, quem sabe. E esse beija-flor, ele vai até essa montanha batendo suas asas, e quando ele chega no Monte Everest, ele dá 3 picadinhas, pi, pi, pi. E ele bate suas asas e vai embora. Passam-se 1000 anos. Então esse mesmo beija-flor, ele vai lá e volta e dá mais 3 picadinhas no monte. Pi, pi, pi. E ele continua esse processo de 1000 em 1000 anos dando 3 picadinhas. E quando ele conseguir, então, derrubar e desfazer todo o Monte Everest, e ainda existem trilhões de Everestes ainda à frente. Essa é uma representação humana do que é a eternidade. A eternidade, ela não tem relógio lá na eternidade, não tem dias, não tem noites, não tem semanas, não tem meses, não tem anos, não tem séculos. É de toda a eternidade, de eternidade a eternidade, não tem como sair. E muitas das vezes, por isso que Jesus nos diz, irmãos, não ajunta tesouros na terra, porque tudo isso aqui vai ficar. Mas ajunta tesouros no céu, porque lá é eterno, lá o ladrão não pode roubar de você, lá a ferrugem não vai corroer. Todos os tesouros que você acumular no céu serão para você para toda a eternidade, para sempre. Ninguém pode tirar de você. Glória a Deus, aleluia. Que a eternidade é real. Glória a Deus. Muitas das vezes nos aprendemos somente aqui nas coisas da terra, mas a vida é um sopro e ela vai acabar um dia. Quem for lançado no inferno, que horas são? Eu estou sem relógio, moça. Eu não consigo enxergar o relógio. Talvez já até passei do horário, moça. 9 horas. Irmãos, só para encerrar então, sobre a memória. O irmão já disse aqui, eu não me lembro, acho que foi o irmão, falou sobre a nossa memória, né? Nós lembrar das coisas do céu, não é verdade? Mas e quem está no inferno? E aí? Será que a memória deles vão ser apagada? De maneira nenhuma. Se você for olhar a parábola do rico e Lázaro, a gente vai perceber que o rico, quando estava no inferno, ele disse para o pai Abraão, dizendo assim: pai Abraão, me deixe voltar para a terra para me avisar os meus irmãos. Ele tinha consciência de que ele tinha irmãos, que ele tinha uma família. Me permita voltar para a terra para que eu possa alertá-los, para que eles não venham parar neste lugar, para que eles não venham sofrer como eu estou sofrendo. O Abraão então responde dizendo: eles têm os servos, os profetas, eles têm as escrituras, então que creiam neles, porque nem mesmo que um morto possa ressuscitar, eles não vão acreditar. Eles já têm os profetas, eles já têm as escrituras. Nós temos, irmãos, os profetas pregadores, e nós temos a Bíblia que nos alerta sobre todos esses riscos. Então devemos crer. A memória deles serão mantidas. Eles se lembrarão de todas as vezes que eles se desviaram daqueles que estavam levando a palavra. Eles se lembrarão de todas as vezes que receberam uma oportunidade de vir para a igreja, mas recusaram, deram desculpas. Eles lembrarão de todas as vezes que eles tiveram a oportunidade de orar, de buscar, de se consagrar, mas preferiram os prazeres terrenos, os prazeres passageiros, preferiram as coisas daqui da terra. Eram soberbos, arrogantes, humilhavam as pessoas, não pensavam em Deus, só amavam a si mesmo. Eles se lembrarão de tudo, de todos os evangelistas que eles bateram a porta na cara dos evangelistas, de todas as pregações, de todos os vídeos que eles puderam ver na internet e não quiseram, rejeitaram. A memória deles será mantida. Se lembrarão. Quem sabe algum parente seu que morreu já e sabia que você era cristão e ele era ímpio. Acredite, ele está agora, quem sabe, dizendo lá naquele lugar no inferno, dizendo: por que ela não falou de Jesus para mim? Por que ela não me disse que existia o inferno? Por que ela não me avisou? Por que ela não me falou de Jesus?
Por que ela não me convidou para vir na igreja? Por que ela não me falou da Bíblia? Ela era cristã. Ela me deixou vir parar neste lugar e eu não consigo, nunca mais sairei daqui. Querido irmão, irmã, você ainda tem a chance de chegar naquele seu parente ímpio, naquele seu vizinho ímpio, naquele seu colega de trabalho ímpio e falar para ele. Ele ainda vai ter uma chance, mas depois da morte não tem mais jeito. Eu termino essa mensagem, glória a Deus, orando pela tua vida, aí mesmo sentado, feche os teus olhos, querido Deus. Tua palavra foi dita e pregada nessa noite, meu Deus. O Senhor nos ensinou sobre este lugar terrível que foi preparado, meu Deus, para todos aqueles que desobedecem a tua palavra, que não se arrependem dos seus pecados. Nos ajuda, Senhor, a obedecer a tua palavra, porque muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus, porque praticavam iniquidade, porque não se arrependeram, Senhor. Nos ajude a ser exemplo, nos ajude a anunciar a tua palavra para aqueles que não são salvos, para que eles conheçam a verdade, meu Deus, para que eles creiam no Senhor e tenham vida eterna. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.